Mal ou bem, ao bancar essas torcidas, esses dirigentes incitam a violência. Exatamente, exatamente. E porque a violência entre torcidas tem 3 grandes dimensões. Uma dimensão territorial, que eles esquadrinharam as cidades como territórios livres e quem passa por ali é agredido e até levado à morte. A primeira dimensão. A segunda dimensão é uma dimensão política, que é o poder desses grupos sobre o conjunto dos torcedores. E a terceira é uma dimensão econômica. E tanto na dimensão política quanto na dimensão econômica, o conluio dos dirigentes é que dá gás, é que dá munição para esses grupos. Isso se reflete nas redes sociais quando você vê torcedores tratando os adversários como inimigos, com xingamentos pesadíssimos. Até com jornalistas, há uma linguagem muito áspera. Muito áspera. Não como uma discordância política, uma discordância normal de um time para outro, não. Há um clima de ódio que tomou conta do país, não só na política, mas no esporte também, o que é lamentável, né? Essa imagem que está no ar, por exemplo, são 2 grupos de torcedores. Torcedores. E como se diz na Europa, se fala muito isso. É isso que o Márcio falou. O adversário é tratado como inimigo e pior, como inimigo a ser abatido. Exatamente. E abatido porque morte. Tem interesse financeiro. Tem interesse financeiro, tem interesse em ocupar essas multidões para cometer os seus ilícitos. O tráfico de drogas, por exemplo, o Brasil hoje é o 2º consumidor mundial de cocaína. Só perde para os Estados Unidos. E é o principal consumidor, Xará, de crack. E Xará, inclusive, sem acento no crack é C-R-A-C-K. Infelizmente é outro crack. É outro crack. Não é o crack do futebol. Se bem que a gente exporta os 2 tipos de crack. Dos 2 tipos. E só de drogas sintéticas, nos últimos 3 anos, que são aquelas estimuladores psicoativos que levam ao delírio, não sei o quê, só nos últimos 3 anos, só no Brasil, foram inventadas mais de 60 drogas sintéticas. E onde que os grupos de traficantes usam, que espaços eles usam para cometer esses ilícitos? São as multidões. Multidão do futebol. Mas eu tive há pouco tempo em Campina Grande, na Paraíba, eles estão usando as festas juninas. Usam o carnaval, a praia. Então não é só o futebol. Os traficantes do baile funk em favela também para fazer todo o seu negócio, né? E agora, de 8, 10 anos para cá, uma coisa nova no Brasil em termos de violência de torcida. Porque o tráfico de drogas já era muito comum. O que explica o conflito entre grupos da mesma torcida. Isso tem muito. Por isso, porque são gangues. São agora, facções dentro da própria... Agora, a novidade que tem nos últimos 8 a 10 anos é não só o tráfico de drogas, como o tráfico de armas. Armas brancas e armas de fogo. O que aumenta em muito, não só o número de homicídios, como a gravidade. Dentro de uma própria torcida, você disse uma própria torcida, né? Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, São Paulo, etc. Agora, dentro de uma própria facção, de uma própria torcida organizada, existe também essa briga pelo poder? Existe. E isso também pode estar envolvido a questão de poder, além só de ser o presidente de uma torcida organizada, também teria algo relacionado a algum tráfico de droga, por exemplo? Existe. Exatamente. Antigamente você tinha brigas entre torcidas. De uns 15 anos para cá, de torcidas diferentes do mesmo clube. E de uns 10 anos para cá, de facções dentro da mesma torcida. Isso só se explica, o inquérito policial de São Paulo provou isso, e o do Rio de Janeiro também provou isso, só se explica porque esses segmentos, essas gangues, elas não representam mais aquela torcida, mas a facção do crime organizado naquela torcida. Então é disputa de poder, de venda de armas e drogas ali naquele espaço. Daí já não é mais a torcida e muito menos o clube, é a facção. Existem uniões entre facções de torcida em estados diferentes. Existe. Pois o Vasco que protege a Palmeiras, exatamente, o Flamengo que protege o Corinthians, e até parte da torcida de lá com parte da torcida daqui. Exatamente. Configura uma cultura de gangue mesmo. Cultura de gangue, como os skinheads atuam, como os grupos neonazistas que cresceram muito no Brasil. Nós temos hoje no Brasil, pasmem, cerca de 500 sites na internet falando de grupos neonazistas, mais de 4.000 sites que eles chamam de especializados, que é ensinando práticas violentas e truculentas dos grupos neonazistas, e mais de 200.000 acessos. Então, esses grupos agem assim. E aí, muito bem, você tem esses dados, a polícia tem? A polícia tem. E age?
age muito pouco, age diante de um corpo morto, diante de um conflito de massas, porque aí a mídia aperta, a sociedade reclama, porque uma pessoa morta, basta uma para já ser uma tragédia. Aquele cara que torceu do Botafogo que foi morto com espeto de churrasco. Espeto de churrasco. No Engenhão. Foi, exatamente. No Engenhão. E nesse mesmo dia, uma coisa que não foi noticiada é que um outro torcedor do Botafogo foi cercado por 16 torcedores do Flamengo e ele estava visivelmente embriagado, já não se aguentava, e os torcedores do Flamengo jogaram álcool nele e iam atear fogo. Seria uma morte muito mais violenta, muito mais trágica do que foi noticiada com o espeto. A polícia chegou na hora, por uma questão de sorte, e evitou mais essa tragédia. Essa parceria entre as gangues é imensa, fazem pelas redes sociais, todo mundo sabe, inclusive tem as imagens de quem provoca isso. E por isso que agora na Copa América, essa determinação do ministro da Justiça de que as polícias dos países envolvidos façam as suas parcerias é fundamental. Lógico, porque estão trabalhando com a prevenção. E a prevenção, nós fizemos a pesquisa, é 7 vezes mais barata, mais rápida e mais eficiente do que a repressão. Nessa morte, eu estou até preocupado, já que falaram que a gente está indo e está discutindo. Né? Essa morte que foi citada do espeto, uma morte como essa acontece numa briga de torcedores comuns ou ainda uma gangue contra um torcedor comum? Ou normalmente são de duas gangues? Normalmente são de duas gangues. É gente que está jurada. É gente que está jurada, é previamente combinado. Por exemplo, a polícia pegou, indo para o Maracanã, torcedores com soco inglês, com luvas, com protetor labial. Quem vai para o futebol gritar pelo seu time com protetor labial? Ele está indo para o conflito. E nas nossas pesquisas, a gente entrevista torcedores declaradamente violentos que dizem o seguinte, alguns, não, nós nem gostamos tanto de futebol, o nosso esporte preferido é o MMA. E quando eles partem para o conflito de gangue, aí é muito álcool envolvido, muita droga e muita arma. E uma coisa de gangue também, a emboscada. Agora, quando é o torcedor comum, que eles costumam chamar de anônimo, e simbolicamente é interessante, porque anônimo é quem não tem identidade, é como se aquele torcedor não fosse torcedor. Eles chamam de anônimo, eles dizem não, eles não são da briga, eles não são do combate, eles não são braços. Aconteceu só aquela briguinha ali por uma razão ou outra. Aí juntam 3 ou 4 em cima de um. Agora, quando é com gangue, inclusive, tem que mostrar esse poder de roubar, inclusive, a camisa do adversário. Antes eles queimavam. Mas se queima, você não tem mais a posse daquele símbolo. E o símbolo é marcante numa sociedade de massas. Eles levam para a sede da torcida. A polícia sabe disso, todo mundo sabe disso, os dirigentes sabem disso. Esses grupos são facilmente identificáveis, como agora a medida do ministro da Justiça, que já identificou, em parceria com os 10 países que vêm aqui, 5 mil torcedores que estão, por enquanto, que vai aumentar, estão proibidos de entrar no Brasil.